minha gente, como é que vocês estão? Não vou mentir que eu tava morrendo de ansiedade para vir conversar sobre tudo que a gente tem para conversar aqui. Esse é mais um canal, é mais uma forma de deixar vocês com todas as informações que vocês precisam para fazer um financiamento tranquilo, seguro, sem estresse. Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula e eu tenho certeza que vocês vão gostar de tudo que a gente vai ver ao longo desse período. Como eu disse, eu vou deixar vocês totalmente experientes em tudo sobre financiamento, sobre imóveis, sobre construtoras, sobre contratos. Vocês vão gostar demais de tudo que vocês vão ver por aqui. Vamos começar falando sobre Minha Casa Minha Vida. O que é Minha Casa Minha Vida? Quem se enquadra no Minha Casa Minha Vida? Quais são os requisitos para se enquadrar? O que é que o imóvel precisa ter para se enquadrar? Tudo isso vocês vão ficar sabendo aqui. Eu tenho certeza que depois disso vocês vão ficar top aí para entrar em contato com o corretor, se sentindo seguro, né? Tendo confiança de que está fazendo a coisa certa e vai ser o seu melhor momento. E aí vamos começar falando sobre o que é Minha Casa Minha Vida. Minha gente, eu já recebi muitos clientes aqui que diziam assim: se esse empreendimento for pelo Minha Casa Minha Vida, eu não quero. Porque achava que era algo ruim, achava que eram imóveis de doação, achava que eram imóveis muito popular. E aí, eu vou deixar bem assim explicadinho para vocês o que é o Minha Casa Minha Vida e quais são as vantagens. E é importante dizer que se você tem renda de até R$8.000, você se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa é simplesmente, a gente sabe que o brasileiro, né, ele tem o sonho de ter a casa própria, de ter o imóvel próprio. Mas a gente sabe que o acesso ao crédito, que tem entrada, também é um problema. A gente sabe que não é algo que a renda não acompanha o sonho, digamos assim. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, ele foi criado lá em 2019, na ideia de facilitar essa compra. Por quê? Porque existe o subsídio. O Minha Casa Minha Vida, ele oferece o subsídio e ele oferece taxa de juros reduzida. Então, isso facilita tanto no valor de entrada quanto no valor de parcela. O subsídio hoje, atualmente, em 2024, ele pode chegar até R$55.000. Então, dependendo da renda, que a gente vai falar mais na frente, dependendo da renda, dependendo aí dos critérios que a pessoa se enquadra, ela pode ter um desconto de até R$55.000 para comprar o seu imóvel. Lembrando que do valor total, o banco financia até 80%. Então, a gente sabe que se o banco financiar até 80%, 20% do valor desse imóvel seria de entrada. Porém, como existe o subsídio do governo, esses 20% a gente tira o subsídio e o que resta é que fica entrada. Então, a gente também ainda tem a taxa de juros aí, que é bem mais baixa, né, no programa Minha Casa Minha Vida, que traz aí uma vantagem também no valor de parcela. Então, são pontos que a gente vai aí deixar bem mastigado para que vocês consigam entender onde é que vocês estão se enquadrando. Mas lembrando que o Minha Casa Minha Vida é simplesmente um programa que vai facilitar o seu acesso ao crédito, o seu acesso a uma moradia própria. Que é importante que vocês saibam que existem 3 faixas de renda do Minha Casa Minha Vida. Existe o Minha Casa Minha Vida 1, Minha Casa Minha Vida 2 e Minha Casa Minha Vida 3. Como você sabe em qual tipo de faixa do Minha Casa Minha Vida você se enquadra? Se você tem uma renda de até R$2.600, você pode se encaixar até no Minha Casa Minha Vida 1. Lembrando também que o tipo de imóvel ele muda de acordo com a faixa. Então, esse tipo de imóvel do Minha Casa Minha Vida 1 são imóveis feitos pelos órgãos públicos. São aqueles empreendimentos destinados a pessoas mais vulneráveis, que não conseguem outro tipo de financiamento. Então, mesmo que você tenha aí essa renda que se encaixa nesse programa, caso você consiga caso você deseje outro tipo de imóvel que é por construtora, que são empreendimentos aí que entregam algo a mais, digamos assim, é importante você entender que tem alguns empreendimentos que você também consegue. Então, esse é o tipo de situação que você, enquanto cliente, vai ter que entender ali onde é que você se enquadra, para que você também busque ver qual é o imóvel que vai se adequar à sua necessidade, enfim, para que você não faça aí algo que não vai ser agradável para o que você busca. Existe o Minha Casa Minha Vida 2,
que são para faixas de renda a partir de 2.640 até 4.400, basicamente. Esse tipo de renda, você ainda consegue o subsídio, que é o desconto do governo federal no valor do imóvel. Porém, ele já vai ficando um pouco mais baixo. A gente sabe que hoje o subsídio ele pode chegar até 55 mil reais. Mas se você tem uma renda a partir de 2.640, esse subsídio ele tem uma tendência a já ir diminuindo. E existe o Minha Casa Minha Vida 3, que são para pessoas que têm renda a partir de 4.400 até 8 mil reais e um pouquinho. E aí, nessa faixa de renda, o imóvel também muda de preço e você também não tem mais o subsídio. Então, esse subsídio, basicamente, ele não existe. Você vai considerar, então, que você se encaixa no programa para você ter uma taxa de juros mais atrativa, para você ter uma parcela mais interessante comparado a outros tipos de financiamento ou até a outros bancos, tá? Então, se você está aí na faixa de renda de 4 a 8 mil reais, você se encaixa sim no Minha Casa Minha Vida, você só não vai ter subsídio. E aí, como é que o subsídio ele influencia no seu financiamento? Vamos pegar, por exemplo, um imóvel aí, um imóvel qualquer de 200 mil reais. Esse financiamento vai ser liberado até 80%, 20% é entrada. Dependendo do imóvel e dependendo da sua faixa de renda, desses 20% você vai ter o subsídio e o que resta fica de entrada para você negociar com a construtora. Mas se você está na faixa de renda de 4 a 8 mil, esse subsídio ele já não existe. Então o banco vai financiar até 80% e 20% será onde você vai negociar com a construtora. E aí, não é simplesmente a renda que influencia para você se enquadrar no programa. Existem alguns requisitos que para você participar, você precisa se enquadrar. O primeiro deles você precisa ter um nome limpo. Gente, não existe você financiar um imóvel tendo qualquer tipo de restrição. Imaginem que você está pegando um empréstimo com o banco para pagar em até 35 anos, se você tiver aí até 45 anos, e aí outra coisa que lá na frente, em outros vídeos eu vou falar com vocês. Se você tem até 45 anos, é o momento ideal de você financiar o imóvel. Por quê? Porque você vai conseguir o financiamento no prazo máximo. Você vai ter aí 35 anos para você pagar. E claro, você pode ir amortizando em recurso próprio, em FGTS. Você não precisa passar os 35 anos, mas você consegue no prazo máximo. À medida de tempo que você vai ficando mais velho, 46 anos, 47 anos, o teu prazo de financiar, ele vai reduzindo. Isso significa dizer que você vai ter uma parcela maior, você vai ter uma entrada maior. Então, aproveite que você é jovem e já comece aí a entender como é que você pode financiar. Mas, primeira coisa, você precisa ter um nome limpo, certo? Você vai financiar com o banco em 35 anos, o banco precisa pelo menos que você pague aí as suas contas em dias, que você não tenha nenhum tipo de pendência. O segundo requisito é que você esteja financiando o seu primeiro imóvel. Então, se você já tem um financiamento de imóvel, você não pode se enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida. O terceiro requisito é você precisa morar ou trabalhar na cidade ou em uma cidade limítrofe, significa dizer em uma cidade circunvizinha da cidade que você está comprando. Então, a gente está hoje aqui em Caruaru. Se você deseja comprar um imóvel aqui na cidade, você precisa morar ou ter renda fixa, você precisa trabalhar aqui. Caso você consiga comprovar um desses dois pontos, você também já se enquadra no programa. E claro, tem mais algumas aí outras regrinhas e exceções que podem existir nesse caminho, mas é importante que você converse com o seu corretor, que você procure alguém aí para você entender como funciona e você ficar por dentro de tudo. Aqui a ideia é que vocês tenham uma noção macro, é que vocês tenham pelo menos uma percepção inicial de como funcionam algumas coisas, para quando você sentar na mesa com o seu corretor e for negociar, você já tenha uma ideia do que pode, o que não pode. Eu vou deixar um link aqui e vou deixar aberto para que vocês comentem o que vocês querem saber. Lembrando que nossa próxima aula vai ser sobre o programa Morar Bem. Esse programa, ele é vigente somente aqui em Pernambuco, então é um programa limitado, mas enfim, a gente vai falar sobre isso lá na próxima aula, mas eu tenho certeza
que vocês também vão gostar demais do que vocês vão ver nessa próxima. E se vocês têm alguma sugestão de tema que a gente pode trazer, deixa aqui, diga se você gostou, que vai nos ajudar a deixar vocês ainda mais informados.